Gostaria primeiro agradecer aqui o convite do NUPED, professor Marcelo e da equipe, e eu acho muito importante que o NUPED esteja trabalhando esse conceito da justiça ambiental e debruçado sobre esse tema do sofrimento ambiental, porque nós estamos vivendo um momento do país que o sofrimento humano está muito elevado, tá? E a questão ambiental está dentro desse contexto. O Bahia Viva ele surgiu na década de 90 muito em função, naquele momento, enfim, no final da ditadura militar, com a extinção do BNH, né, o Banco Nacional da Habitação, e esse processo que se deu somente nos anos 70 de metropolização do país, as políticas de saneamento, política de habitação, ela era quase inexistente. A extinção do BNH foi um marco nisso. No final dos anos 90, você tem aí uma retomada do debate do saneamento nas metrópoles. E aí vem esse programa, que é o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Naquele momento, muito em função, nós já tínhamos ali um processo de redemocratização, final de 85, fim da ditadura, e o surgimento do país dos movimentos ecológicos, né? E o PDBG, naquele momento, ele se constitui, ele é apresentado pelo governo do Estado ao BID. Na verdade, ele era ele foi um somatório de projetos que já existiam dentro da SEDAI na época, projetos que não saíam do papel por falta de financiamento. Contraditoriamente, nós chegamos exatamente agora no século XXI, com a privatização da SEDAI, no momento em que há uma forte ameaça, principalmente a partir do próximo ano, da ausência de recursos para o saneamento, né, no país como um todo. E o PDBG, ele começa a ser debatido e surge muito em cima da militância da obra do Elmo, esse coletivo chamado Bahia Viva. Na verdade, o Bahia Viva não é o primeiro movimento. Nós tivemos aí no final dos anos 70 toda uma mobilização que tinha a ver com a academia, professores aqui, na própria UF, que lutaram contra os grandes aterros da Baía de Guanabara, que foi relatado aqui pelo Henrique, né? Que hoje grande parte dos problemas da Baía de Guanabara tem a ver com o desmatamento da Mata Atlântica e com esse aterramento. Um terço da Bahia foi aterrado, né? Por exemplo, o problema do assoreamento, que a Bahia está ficando rasa em vários pontos dela. Há trechos, por exemplo, entre o Tubiacanga, que é o fundo do aeroporto do Galeão e do Caxias, quando a maré está baixa, hoje é possível ir atravessar a pé de um município para outro. Essas são as raízes históricas do problema da Bahia. Então, o Bahia Viva ele surge fazendo essa crítica à limitação ao programa de despoluição. Um programa que não viu as populações, não viu os ecossistemas, os manguezais, as áreas remanescentes da Mata Atlântica, a importância econômica da pesca, aquilo que a obra do Elmo ele fala sempre dos usos múltiplos da Baía de Guanabara. Tá? Nós podemos afirmar hoje que, eu acho que essa aqui é a grande importância, inclusive, do trabalho que o NUPED está fazendo, que nós temos hoje uma ameaça da siderurgia na Baía de Sepetiba e da expansão da indústria petroleira na Baía de Guanabara. Tá? Uma expansão que está se dando de forma muito intensa. Então, Bahia Viva surge naquele momento. O Bahia Viva sempre teve uma característica de não só fazer a crítica ao modelo de desenvolvimento. Tá? Bahia Viva sempre ousou, no primeiro momento, eu diria que seria a primeira geração do Bahia Viva, porque na verdade, antes do Bahia Viva existiu o coletivo, o SOS Bahia de Guanabara, em 1984. Você tem, no final dos anos 70, esses pesquisadores que protegeram a APA de Guapimirim, e daí surgiu a criação da APA. Em 1984, esse coletivo SOS Bahia de Guanabara, no início dos anos 90, o Bahia Viva. Então, o Bahia Viva já naquele momento, ele além de fazer a crítica à limitação do PDBG, por que a crítica ao PDBG? Que muitas vezes era mal compreendida, né? Lógico, com esse monopólio da mídia que nós temos,
Porque o PDBG ele se limitou a projetar grandes estações de tratamento de esgoto. E já naquela época havia um debate sobre a questão do zoneamento industrial da região metropolitana, que nunca saiu do papel. E os problemas que nós estamos vendo hoje, tanto da Baía de Guanabara quanto da Baía de Sepetiba, deve-se, a meu ver, à ausência da aplicação de um instrumento que é fundamental, que é o zoneamento ecológico econômico. O Estado de Janeiro nunca fez zoneamento ecológico econômico. Até outros estados do país, a gente identifica isso. Não é que, logicamente, numa sociedade capitalista, não é que os conflitos e o sofrimento humano é eliminado, mas há minimamente uma pactuação social, política sobre as coisas, né? Provavelmente, se o Rio de Janeiro tivesse feito, no final dos anos 80, dos anos 90, o zoneamento industrial, nós não teríamos expansões como se deram em Duque de Caxias, por exemplo, do Polo Gás Químico, ou a escolha de Itaboraí para sediar a refinaria do Comperj, que nós sabíamos que internamente, na área técnica da Petrobras, era a terceira opção. Existiam outras opções locacionais para esse empreendimento. Provavelmente, a existência de um zoneamento ecológico econômico jamais teria permitido a instalação da CSA naquela região, numa área de manguezal, e onde a atividade de pesca era muito intensa. Então, Bahia Viva surge fazendo a crítica ao PDBG e tentando sinalizar outros usos para a Baía de Guanabara. Nesse processo, depois disso, eu até relacionei aqui, eu vejo assim, não só a formação, a existência de passivos ambientais, mas nesse período, a formação de novos passivos ambientais. Eu até relacionei aqui, por exemplo, você tinha a Ingá Mercantil e a TK-CSA na Baía de Sepetiba. Na Baía de Guanabara, você tinha a Reduc da década de 50 e o Comperj agora contemporâneo, né? Grandes passivos. Por exemplo, na questão do lixo na Baía de Guanabara, a partir de 74, o lixão de Gramacho, que até hoje, um dos principais problemas hoje na Bahia é o vazamento de chorume, tanto em São Gonçalo, com o lixão de Itaoca, como em Gramacho, Duque de Caxias, que oficialmente já são dados há mais de 5 anos como desativados. No entanto, o chorume está vazando direto, impactando a pesca, a vulnerabilidade das praias, etc. e tal, né? E esse modelo petrolífero, expansão da indústria de petróleo aqui e siderúrgico na Baía de Guanabara, é responsável por uma série de conflitos. Eu estava falando aqui com o professor que eu colaborei num relatório que eu queria sugerir para vocês, um relatório que foi feito uma CPI na Alerj sobre a TK-CSA, sobre as violações de direito da TK-CSA e seus impactos. E num certo momento me pediram para escrever alguma coisa. O relatório estava tão bem feito, com tantos dados, alguns vocês apresentaram aqui, que eu falei assim, eu resolvi me debruçar sobre o que eu considero de direitos humanos, um modus operandi. E lá, modestamente, a gente ajudou a escrever um certo esse padrão, né? Eu vou citar algumas formas que ele se dá no território sobre a desorganização da sociedade, porque eu acho que é fundamental a gente entender isso, que esta é a grande fragilidade, a meu ver, dos movimentos sociais, principalmente dos pescadores, das comunidades afetadas, porque as comunidades elas não conseguem, nesse contexto, entender que isso é parte de um modelo. Que modelo é esse? Por exemplo, a transferência de indústrias poluidoras, tecnologias sujas, dos países desenvolvidos para os países periféricos, como o Brasil. A TK-CSA é um maior exemplo disso. Ela foi proibida na Alemanha. Foi para o Maranhão. No Maranhão houve uma forte mobilização da sociedade, com a igreja progressista, pescadores, quilombolas. Ela foi expulsa de lá. E veio para o Rio de Janeiro. Tá? E aqui, até eu quero corrigir, aquele terreno ali era de Furnas. Foi doado à CSA pelo governo federal. Recebeu financiamento do BNDES.
teve aprovado na Câmara de Vereadores isenção de imposto, de ISS, não paga imposto. Teve aprovado na Alerj isenção de CMS. Nós estamos falando aí em alguns bilhões de reais de recursos públicos que foram ou diretamente utilizados ou que foram, de alguma forma, não foram pagos pela empresa. Então, assim, porque o tempo é curto, eu queria dizer o seguinte, que nesse padrão, há uma forte segregação socioespacial, que é o objeto do estudo de vocês. Eu acho muito interessante. Eu vi não só os trabalhos que foram apresentados, mas as várias pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que enfrentar, tá? Porque nós não podemos pensar no modelo de desenvolvimento que apenas gere lucro para alguns. Nós temos que pensar, e esses programas todos, eles vêm prometendo qualidade de vida, qualidade ambiental, e a gente tem visto que isso não tem acontecido. Aí o maior exemplo que a gente pode dar é a própria Baixada e a Zona Oeste. E eu diria que nesse padrão, esse modus operandi, nós temos algumas questões que, a meu ver, que são emblemáticas. Eu vou tentar dizer 4 ou 5 aqui rapidamente. Logicamente, quem tiver maior interesse vai se aprofundar na literatura da justiça ambiental. Eu também sou um dos fundadores dessa rede brasileira. Eu acho que ela é um marco do Brasil, porque até então o movimento ecológico brasileiro, no período anterior à ditadura, aí eu falo no final dos anos 80, ele era muito conservacionista, via a floresta, mas não queria ver as populações, né? O agricultor, o pescador, o seringueiro, né? As populações ribeirinhas. E naquele momento, naquela transição, grande parte do pensamento ecológico e das políticas públicas, elas estavam numa lógica que eu costumo chamar de ecologia de mercado. Seria uma ecologia capitalista, como se nós fôssemos resolver problemas tão complexos, como, por exemplo, dessa metrópolis, que é a região metropolitana, né, pela lógica da modernização tecnológica apenas. Então, isso tudo, a meu ver, e aí é uma opinião da minha vivência, né? Não há solução dessa forma. Há necessidade de uma mudança maior. Então, o que eu vejo, o principal marca desse modus operandi é a captura da política pelo capital, pelo interesse do capital. Isso é uma coisa que o Chomsky vem debatendo aí há muito tempo, e outros pensadores, os movimentos. Isso é uma coisa fundamental. Em todos esses processos, nós estamos falando de destruição ambiental, desterritorialização, violações de direito, para maximização de lucros. Alguém está ganhando com isso. E eu acho que a gente precisa identificar, como está sendo feito um trabalho agora pelo Instituto Mais Democracia, que é: quem são os donos do saneamento do Brasil? Numa conjuntura em que as empresas de saneamento estão aí da bola da vez para ser privatizadas. Na última semana foi a nossa SEDAI vendido aí a preço de banana. Segunda coisa, que aconteceu aqui muito fortemente. O Rio de Janeiro, ele tinha uma conjuntura inédita de uma aliança que era muito propagandeada na grande mídia e pela classe política, de uma aliança inédita, política, do governo federal, do Estado e dos municípios. Né? Dentro de uma lógica que o Rio de Janeiro sempre foi um Estado dividido politicamente. E dessa vez não, era um momento ímpar de unidade. Isso nos provocou uma série de problemas. Uma delas, pessoal, foi uma aliança que se deu entre a classe política, o poder econômico, com forças dos territórios, principalmente na Baixada, na Zona Oeste. É que eu estou falando aqui das milícias e de tráfico, alianças. Tem companheiros nossos que foram assassinados na Baía de Guanabara e tem companheiros nossos na Baía de Sepetiba que até hoje estão há 10 anos no programa de testemunha. São invisíveis. Tirando as publicações dos movimentos sociais, uma ou outra tese, essas pessoas não existem. Servidores que queriam atuar de forma séria, e isso é um problema muito grave, porque, queira ou não, um instrumento legal para a população são os instrumentos do sistema ambiental. A auditoria, a audiência pública, os estudos de impacto ambiental, a maior parte deles extremamente frágeis, sem levar em conta. E aqui foi colocada essa questão, por exemplo, do Guapiaçu, é muito
exemplifica bem. Nesse processo, já finalizando, são órgãos, a meu ver, que foram completamente, infelizmente, desmoralizados. Eu quero citar principalmente o papel do INEA, antiga FEEMA. Falo isso com tristeza, por quê? Porque a FEEMA foi o primeiro órgão ambiental do país. Vários países aqui da América Latina hoje têm um sistema ambiental inspirado no modelo brasileiro. O Elmo Amador mesmo foi diretor da FEEMA. Vários importantes pesquisadores foram da direção da FEEMA nos seus trabalhos. Eu vejo com tristeza, ouvir em tudo que é lugar, que o INEA virou um balcão de negócio. Não falo isso com prazer. É uma realidade. Mas eu falo isso porque há um assédio moral lá sobre os servidores, principalmente os mais jovens que foram concursados. Isso é muito triste, porque amanhã vocês vão estar aí fazendo concurso público e eu tomara que estejam nos órgãos ambientais. Então, nesse papel aqui do Rio de Janeiro, foi apagada a importância do IBAMA, por exemplo. Como esses empreendimentos são na zona costeira, o licenciamento não deveria ter sido feito pelo Estado, mas sim pelo IBAMA. E, para finalizar mesmo aqui, eu diria que tem a ver aqui com a nossa coisa, eu diria que a técnica ela foi submetida ao interesse do capital. E eu acho que é importante, a gente faz questão de estar aqui hoje, para dizer isso. Nós precisamos, pessoal, construir uma outra agenda política para a região metropolitana do Rio de Janeiro, para a Baía de Guanabara, para a Baía de Sepetiba. O Bahia Viva, se houver pergunta, eu vou responder isso aqui. O Bahia Viva acabou de promover esse ano 14 fóruns, na Baixada, na Zona Oeste, em Bangu. Vamos fazer agora no final do ano aqui em Guaratiba. E o que nós estamos tentando resgatar é o seguinte: o diagnóstico da Baía de Guanabara, a meu ver, já está feito há muito tempo. Esse histórico de ocupação exterminou as populações tradicionais, eram 120 mil indígenas. O estado do Rio de Janeiro foi o que mais desmatou a Mata Atlântica, e os problemas de assoreamento da Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, tem origem do desmatamento e dos aterros, esse modelo urbano industrial predatório. Então, o que a sociedade acumulou como agenda política de prioridades? Nós estamos tentando fazer esse esforço. E o nosso objetivo aqui também, já conversamos aqui com os professores, é que o NUPED nos ajude nisso. Que a Bahia pode sim ser uma opção, por exemplo, para combater essa imobilidade urbana. Estão projetadas aí diversas linhas de barcas há mais de 20 anos, que não saíram do papel, como a de São Gonçalo, Magé, aqui para a Ilha do Fundão. A Bahia pode ser, sim, as Bahias, aliás, né? Porque no caso da Baía de Guanabara ainda teve um programa limitado, sanitarista, mas teve. E no caso de Sepetiba nem foi visto. O maior exemplo disso é agora as Olimpíadas. Houve a promessa de despoluir 80% da Baía de Guanabara, mas não se viu a Baía de Sepetiba com 2,5 milhões de pessoas. Então a Bahia ela tem uma série de potencialidades, tá? Mas para isso é preciso uma mudança do modelo de desenvolvimento. Esse modelo siderúrgico e petroquímico já mostrou o que nos trouxe, não é? É um oásis de riqueza num deserto ou num oceano de desigualdade, como é o caso. É só olhar a Redu que a gente percebe isso. Então nós estamos construindo essa agenda, né? É um processo que são plenárias públicas, são reuniões como essa. Nós temos agora, essa semana, no sábado, vai ter a virada política 2017, vai ser ali no Viva Rio. Nós vamos estar debatendo, aprofundando essa agenda. No dia 23, nós vamos fazer na Lapa, numa casa lá, Casa com Cultura, depois, passando os contatos aí, a gente pode divulgar. Temos essa que estamos programando para Guaratiba, enfim. A nossa ideia é chegar até o final do ano, no máximo em janeiro, e propor essa agenda. Que agenda é essa? É uma agenda de políticas públicas setoriais. Porque os temas que abrangem tanto a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba são muito complexos, e todos eles vão depender de recursos públicos. E neste momento em que o país vive um processo de austeridade fiscal, nós vamos precisar ter força social. Força social. Nós vamos precisar ter mais encontros como esse, dos movimentos sociais, dos pescadores, com a academia, para que de fato essas políticas possam sair do papel. Eu diria que o diagnóstico está feito e as potencialidades da Bahia estão apresentadas. No entanto,
essa captura da política pelo capital, na perspectiva apenas do lucro, elas estão trazendo esse sofrimento tão grande para a Bahia, para as suas populações e também para o ecossistema, porque temos espécies ameaçadas de extinção e isso tudo é uma perda econômica enorme. Então, quero dar 2 dados aqui para finalizar para vocês. A imobilidade urbana no Rio de Janeiro, isso que o professor destacou, provoca um prejuízo de mais de 12 bilhões por ano na região metropolitana. É como se a gente rasgasse, queimasse 1 bilhão por mês. Isso está comprovado. Adoecimento, poluição, etc. E a Baía de Guanabara, o uso dela como uma área de sacrifício ambiental, o Rio de Janeiro está perdendo algo em torno de 30 bilhões de reais por não aproveitar a Baía de Guanabara para um outro projeto de desenvolvimento socioeconômico e uma perspectiva que, de fato, os direitos sejam respeitados. Então, eu acho que é isso que nós temos que enfrentar. Como é que nós vamos construir, ter força social para que esse outro projeto substitua o modelo predatório que está aí colocado? Obrigado e desculpa, eu me estendi.